Olá! Hoje vamos falar de algo que poucos médicos fazem: empreender. Começar o negócio próprio do zero. Por isso, vamos falar de Mirás, Instituto dos Olhos, com o Dr. Alain e doutora Lívia. Oi, Lívia! Oi, Alain! Tudo bom? Bem-vindos! Obrigada, Renato. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, eu quero desmembrar todo esse empreendimento, né, para poder deixar aí a dica para as pessoas que estão pensando, né, em seguir esse caminho, que é um caminho um pouco usual, né, para os médicos. Normalmente eles se adaptam ali, contratados de alguma clínica, de algum hospital, e vocês fizeram algo muito, né, grandioso, que foi montar o próprio instituto. Então, eu gostaria de começar sabendo como que surgiu, né, o Instituto Mirás. Pois é, Renata. Hoje em dia a gente vem vendo mais falar sobre empreendedorismo na medicina e tudo mais, mas não é uma tarefa tão fácil não. No meio do caminho sempre tem certas dificuldades aí, mas eu acho que o caminho aí da formação médica e tudo, eu e a Lívia, a gente se conheceu, né, na residência, então foi a própria oftalmologia mesmo que a gente acabou se conhecendo e vendo como a forma de trabalhar. Inclusive, é bem diferente, né? A forma com que os dois trabalham. Muito diferente. E só pra quem não sabe, além de sócios, né, vocês também são um casal, Exato. né? Sim. Então, já desde sempre foi diferente, assim. O propósito sempre foi o mesmo, mas a forma como faz o trabalho é bem diferente. E aí, depois da residência, seguimos no fellow, com cada um sua subespecialidade, mas a gente seguiu trabalhando depois em outras clínicas. E aí, à medida que a gente foi vendo, a gente foi sentindo aí cada lugar, não que tenha certo ou errado, mas a gente foi vendo que fazia sentido pra gente, até a gente tomar coragem aí e seguir com o nosso caminho da Mirás. E quando vocês estavam durante a faculdade, né, que vocês já tinham, né, que exercer a profissão e após delas nas especializações, vocês já pensavam em abrir algo próprio ou não? Vocês achavam que iam seguir realmente trabalhando para alguém? E eu sempre tive essa ideia, assim, desde da minha formação na residência, assim, eu sempre soube que ali seria um caminho de passagem. Então, eu sabia que eu sairia dali para algum lugar. Nos primeiros anos a gente continuou ainda trabalhando ali, que mesmo depois da formação continuou sendo uma formação, porque ali eu já estava trabalhando, mas também muito observando a outra área. Então, eu acho que essa questão de observar sempre foi o caminho inicial, assim. Então, ali eu já estava olhando o que estava funcionando, o que não estava, o que eu achei que era legal, o que não era. E aí eu acho que naturalmente a gente vai tomando caminho aí para seguir no nosso caminho, né? E desde minha formação como médica, né, eu sempre também quis construir o meu, sempre tive o sonho de empreender, porque, na verdade, eu acho que é a forma como a gente enxerga a medicina, né? Então, trabalhar do nosso jeito, ter as coisas do nosso jeito, fazer uma entrega, né, ao paciente do nosso jeito, eu acho que isso é muito individualizado, de cada um para cada um. É igual o Alan falou, não existe jeito certo nem errado. Por mais que quando a gente estava, né, a gente estava nas nossas né, especializações no Rio, a gente trabalhou em muitos hospitais, em clínicas, a gente atendeu, a gente operou. Cada lugar com seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas como os dois, né, sempre teve o sonho de construir o seu, acho que isso foi muito bacana, tanto no nosso crescimento pessoal quanto profissional. A gente se uniu para ter um olhar um pouquinho fora da medicina e um pouquinho mais para gestão. Então a gente estava ali nos hospitais, nas clínicas, mas a gente não estava ali apenas para atender e operar. A gente também já estava trabalhando, olha, aqui a gestão é assim, aqui trabalha dessa forma, aqui os aparelhos. Não é assim, Exato. Nesse momento a gente já trabalhava, né? E ali já fazia os atendimentos, mas ali a gente já se discutia, sabe? Assim, olha, isso aí é legal, isso não é legal. Já tinha um planejamento. Exato.
Ai, como já tinha esse Sim. planejamento, vocês já foram anotando dos lugares que vocês estavam trabalhando e Sim. passando o que era indispensável ter. E vocês já foram Exato. trocando. Que legal! Então, querendo ou não, foi quase que um planejamento, né? Talvez seja um planejamento inconsciente, né? Mas eu acho que a gente já tinha essa visão, assim, de observar e ver o que fazia sentido pra gente. Acho que esse foi o primeiro ponto, assim, importante. E foi depois de quanto tempo dessa conversa de vocês, se a gente tivesse, né, nosso próprio local, nosso próprio instituto, para realmente ter ele e pensar assim, ah, não, vamos montar a Miras. Foi quanto tempo, vocês acham? Acho que tudo foi muito rápido, né? Na verdade, eu acho que a prioridade foi terminar a nossa sub. A prioridade do Alan foi terminar a subespecialização dele, eu terminar a minha, sempre foi, o foco sempre foi em terminar e finalizar com sucesso todo o nosso estudo. E daí, né? Assim, o foco principal realmente não foi abrir nada, não foi fazer o nosso, até com que a gente realmente terminasse aquilo que a gente tivesse propósito, que é realmente nossa formação. Então, eu acho que a questão aí é não pular etapa, sabe? Claro que tem alguns passos que você precisa dar, mesmo talvez você não esteja 100% assim, nossa, então eu só vou fazer quando eu tô 100% preparado. Não, mas assim, eu acho que existem etapas, você tem que ter um autoconhecimento ali, se você realmente tem essa capacidade de seguir para esse caminho e tudo mais, mas o nosso foco principal sempre foi a questão da formação mesmo. Então, a gente não abriu mão disso. De jeito nenhum. A questão da formação em si. Tanto na questão da oftalmologia, da subespecialidade, e aí sentir segurança para seguir aí Primeiro se tornarem poder fazer o nosso. profissionais capacitados, Exato. de qualidade, para depois isso Construir o nosso. construir. Nossa, muito interessante, uma ótima dica isso, né? Porque às vezes a gente, né, algumas pessoas acabam metendo os pés pelas mãos por já querer ter, né? Cortar o caminho. E acaba perdendo a qualidade, né? Eu acho que pular etapa nessa primeira parte, assim, é muito delicado, assim, porque às vezes um passo que você dá à frente vai te jogar 3 para trás depois. Com certeza. Então, eu acho que você tem que estar muito seguro ali do que você realmente faz, o que você realmente acredita em relação ao seu trabalho, seguir o caminho que você quer, assim. Por mais que talvez, até entre eu e a Lívia mesmo, a gente talvez tinha algum pensamento diferente. Durante minha formação, eu nunca me apeguei muito vou ficar em um lugar. Então, assim, eu sempre abri o leque em relação a isso. Eu acho que isso foi muito pelo caminho como a gente chegou em Pouso Alegre também. A Lívia é de Boa Esperança, então é do sul de Minas. Ela queria ficar mais perto da família e tudo mais. Então, Pouso Alegre é uma cidade maior, é bem localizada. Os princípios aí que a gente vê da população em geral, a gente agradou e tudo mais. E eu sempre fui aberto, assim. Vamos, a gente realmente viu a localização e tudo. Vocês chegaram a fazer esse A gente fez um estudo geográfico. Com certeza. Sim. A gente foi você pode ter certeza. A gente realmente estudou as maiores cidades. O que né? Que a gente acreditava sentido pra gente, assim. Porque até então vocês estavam no Rio. No Rio. E daí Então, vocês decidiram por Pouso Alegre estudando mesmo os locais. Exato. Ali, terminando já a subespecialidade, a gente viu que não era interessante, a gente já não queria ficar no Rio, mas a gente decidiu alinhar aí tanta questão por parte da Lívia, de ficar mais próximo à família e tudo mais, e aí pra gente também poder seguir com o nosso caminho, nosso próprio negócio, né? Sim, sim. Antes de ir pra ainda aprofundar um pouquinho mais nessa área do porquê vocês escolheram, né, Pouso Alegre, que eu quero voltar nisso, mas eu quero saber do próprio nome, né? Miras, né? Como vocês decidiram isso? Tá, vamos montar o instituto e vai chamar Miras. Por que Miras? Não é fácil achar um nome, não. Confesso. Quanto tempo a gente demorou pra encontrar o nome? Quando a gente fala agora, a gente contar a história... Parece muito fácil. Foi óbvio. Não foi óbvio. Assim. Tudo que a gente faz, a gente tenta colocar a nossa identidade. Então, precisava, já no nome,
mostrar alguma coisa que estava referente a gente. Uhum. Então eu acho que a gente sempre focou, sempre teve o foco naquilo que a gente queria. Então a gente procurou alguma coisa em relação a isso. Mira vem muito do olhar em espanhol. Então mira também vem da questão do alvo, aonde a gente quer chegar. Objetivo. E aí teve a coincidência também de ser uma junção aí dos nossos sobrenomes também. Miranda e Ázara. Sim. Que legal! Então é como se fosse o alvo, o alcance do casal, né? Miranda, Ázara. Incrível! É, E daí nisso, miraram Pouso Alegre, né? exato. E escolheram Sim. Pouso Alegre a Isso. partir de muito estudo. Sim. E vocês indicam realmente fazer esse estudo. E esse estudo continha o quê? Continha uma carência do local? Ou algo em potencial para vocês poderem desenvolver aqui? Eu acho que a gente olhou não a carência do local em si, porque realmente existem serviços muito bons na cidade. Realmente a cidade realmente comporta de uma oftalmologia de De muita excelência. excelência. É. Pouso Alegre é uma cidade que tem bons profissionais competentes, E aí, principalmente na nossa área. talvez esse tenha sido um ponto também que foi favorável. É. A gente não queria ir para um lugar que a gente tivesse que fazer, sabe? Tudo O nome pra da- todo mundo. Não era intenção inventar a roda, não. Assim, a gente Entendi. veio realmente para agregar mesmo, Sim. sabe? De um serviço que já tem sido muito bem feito por outros profissionais que já estavam. Então a gente tem respeito total aí por todo mundo da cidade, porque Inclusive, realmente fazem muito bem, assim, realmente. Mas aí foi muito pra questão da localização, o lugar que a gente gostou, a gente realmente queria morar, escolheu uma cidade que a gente pudesse estar satisfeita ali em morar e que a gente pudesse entregar aquilo que a gente acredita mesmo, assim. Sim, além disso, Pouso Alegre é uma cidade maior, é uma cidade que te entrega bons médicos, um bom mercado de trabalho, boas escolas. Então, até para nossa parte pessoal, sabe? Para casamento, filhos. Então, a gente queria uma cidade também, né? Que tivesse uma formação boa para os nossos filhos no futuro, uma estrutura. E além disso, Pouso Alegre tem uma localização privilegiada, porque querendo ou não, a gente está a 2 horas de São Paulo. Então, eu e a Alan também, a gente tem um foco muito grande na parte acadêmica, de atualização, de estar sempre presente nos congressos, nos cursos. Então, a gente está do lado de São Paulo. Essa Que é a foi uma nossa- visão nossa, assim, mas eu acho que nada disso aí é muito uma receita aí De pra quem bolo, tá né? escutando a Pronta. gente, sabe? Realmente isso aí foi uma escolha nossa, mas eu entendo também que existem outras escolhas também que funcionam super Mas bem. eu acho uma ótima dica, até para quem. Porque já é uma dica de vocês sempre estar estudando. Sim. Já é uma dica de vocês estudarem. Então, escolherem cidades que realmente estejam perto desses Sim. polos de estudo, né? Que normalmente é São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. Né? Sim. Que ocorre Exato. isso. Mas existem outros. O Brasil é muito grande. O Brasil é Então, muito assim, grande, com muitas existem oportunidades. muitas oportunidades em muitos lugares. Sim. Isso, sem dúvida, assim, acho que o local em si não deve ser uma preocupação. Claro que existem alguns lugares que o mercado exige mais, assim, serviços muito grandes, então vai depender do que você está planejando e o modelo do negócio com que você está pensando em fazer. Sim. Porque a gente trilhou um modelo de negócio e a gente entendeu que aquilo pudesse fazer sentido onde a gente estava pensando em fazer. Talvez em outros lugares a gente teria que operar de outra forma, né? Sim. Então, foi muito para esse lado. Então a gente escolheu o lugar, depois disso a gente escolheu a forma com que a gente pudesse operar ali, se fazia sentido pra gente, se era realmente aquilo que a gente queria entregar. Acabou que casou e aí a gente... Pouso Alegre. E como foi essa transação, assim, de vocês? Essa transição? Vocês deixaram logo onde vocês estavam e já montaram? Ou não? Essa transição foi mais lenta? Vocês ficaram meio lá, meio aqui? Como é que foi? A minha ideia no geral foi, a gente já fazia alguns tipos de serviço lá, mas a partir do momento que a gente se sentiu preparado e tudo, vamos seguir o que a gente acredita, Sim. sabe? Acho que desde o início, quando eu venho fazer uma reflexão, assim, desde o início
todas as decisões que eu tomei, assim, as decisões foram muito acreditando no que eu faço, sabe? Eu acho que o primeiro passo é realmente acreditar naquilo que você faz. Então, eu sempre acreditei que poderia dar certo em tudo que eu fizesse. Então, assim, desde o momento que eu entrei na residência, talvez, na verdade, desde o momento que eu formei, os primeiros serviços que eu trabalhei ali como médico, e aí, desde que eu fui pra residência, assim, eu nunca fiz muita conta, nunca vi se realmente ia fechar, mas eu sempre sabia que eu ia colocar energia naquilo que iria dar certo. E Então, você põe foco. então, assim, quando a gente faz aquilo que a gente acredita e tudo, eu acho que tem muita tendência de dar certo. Então, realmente eu não pensei muito na questão de segurar alguma coisa que estava mais ou menos andando ou que já estava dando certo para mudar, né? Assim, quando a gente faz essa mudança, eu acho que a gente não pensa muito em trocar o certo pelo duvidoso, não. Se eu tenho certeza que isso vai dar certo, a gente encara. Perfeito. Mas vocês tiveram algum medo no começo? Alguma insegurança? Apesar de saber de dar certo, mas assim, vocês eram médicos, né? Vocês tiveram que ir além da medicina, não é? Eu acho que o medo sempre vai existir. Na vida você nunca vai estar preparado para tudo, não vai ser 100% seguro de tudo, e o medo, ele sempre vai existir. Só que eu acho que se você tem uma formação sólida, se você acredita no seu potencial, no que você pode ser e no que você pode fazer, e corre atrás disso, querendo ou não, o processo, ele acontece. No meio do processo vão ter acertos, vão ter perdas, desafios menores, desafios maiores. Mas é dentro desse processo que a gente cresce, sabe? E atinge o objetivo. Então, assim, eu acho que é ter força e coragem pra não desistir e acreditar no processo. Perfeito. Com uma base sólida. Sim. O mais importante Trabalho. e base sólida. E do começo ainda, qual foi a decisão que vocês acham mais importante que vocês tiveram, assim, além da escolha da cidade? Mas qual foi, assim, a decisão mais importante que vocês tomaram? Eu acho que foi realmente focar na primeira parte da questão da formação em si. Então, eu acho que a primeira questão aí que não abriria mão é a questão de correr atrás e investir na questão da formação. A gente vê hoje muita gente saindo da faculdade hoje um pouco ansioso em fazer as coisas acontecerem tão rápido, e aí às vezes alguém que esteja escutando a gente acabou de sair da faculdade e queira uma fórmula mágica aí de como criar seu primeiro negócio, empreender na medicina. E aí, às vezes, fica preocupado ali na questão do marketing. Nossa, mas eu preciso fazer um Instagram e tudo. E claro que isso realmente traz muita visibilidade e tudo. Mas a entrega é dentro do consultório, sabe? É dentro do centro cirúrgico, é ali que você precisa mostrar o resultado. Então, se você tem ali números incríveis, visualização, número incrível, investe tudo que tem, sabe? Mas será que você está investindo o mesmo tanto no resultado que você está entregando? Que é o Então, principal, né? É o principal, sempre. Que ali é o resultado final, né? Com o paciente. Não importa se você tem números Exato. não importa Acho que nada. tudo isso é importante. Se você tem a maior clínica do mundo, 10 andares, tudo de ouro. É porque Mas eu acho isso, que, tá entregando resultado. Exato. isso, o paciente vai chegar por esse meio? Talvez sim, sabe? Talvez você consiga números legais, importantes. Mas você chegar e o paciente chegar no seu consultório, alguma coisa, e sair com a sensação e falar, poxa, achei que era. E não era aquilo. Sim. E sabe, às vezes isso é por falta realmente de investir na formação. Sim. E não é assim, questão de investir tempo, investir. Engraçado, né? Vocês ficam batendo na questão do básico, que é a formação, né? Eu achei que seria totalmente diferente, de verdade, essa conversa. Achei que vocês iam falar da estrutura, do local. Eu acho que assim. E vocês estão falando do óbvio, né? Que é o que a gente esquece hoje em dia. Eu acho que de hoje em dia, de tanto da gente falar do máximo, que realmente vocês podem ter uma clínica de 10 andares, sul de ouro e ter. Mas assim, o óbvio
é o que eu tô indo buscar, não é nem a clínica. O que eu tô indo buscar é o meu resultado. E para ter o resultado, eu preciso do estudo de vocês, eu preciso do Exato. conhecimento de vocês. Sim. Caramba. Talvez seja a forma de pensar, assim, igual, talvez alguém que esteja mais velho escutando também, né, com 30 anos de clínica, vai falar assim, poxa, que eu tenho de formação, o rapaz tem de idade, tá querendo falar aí. Cara, é a minha opinião, eu acho que a gente tá trazendo aqui as nossas vivências, né? E é o que vão concordar com você. Porque você também você estudar, rapazinho. Mas é isso, assim, eu acho que a gente traz a nossa visão. Sim. Assim, eu não sou muito de ficar falando assim, mas quando me perguntam, eu gosto muito, assim, de falar e ajudar. Acho que de 6 em 6 meses, que são a época que os médicos formam, chove de colegas me perguntando sobre oftalmologia. Pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Normalmente eu falo assim, cara, cuidado, sabe? Porque eu acho que o médico, o que mais ele precisa ter é paciência. Que o processo é longo, sabe? O processo de aprendizado, o processo de tudo. E se eu tivesse focado em dinheiro, assim, eu já teria me frustrado há muito tempo. Eu acho que desde que a gente entrou aí, talvez 90 e alguma coisa, 90% das minhas escolhas não foram pela proposta financeira. E normalmente isso atrai, né? Sim, sim. Então não foram. Tiveram inúmeros serviços que eu peguei sem ao menos saber o quanto A gente recebe em né? troca, Assim, já Lívia também, teve vez que assim, eu vou operar lá em tal lugar que fulano me chamou. Tá, você vai ganhar o quê? Não sei. Assim, quando você tá nessa fase de formação, Prática, vou ganhar, aprender, né? Experiência. é tudo. Experiência. Assim, eu acho que você tem que estar sempre buscando a questão do aprendizado. A gente hoje aqui, né, no podcast, assim, eu não viria aqui conversar, fazer um podcast, alguma coisa, se não fosse uma coisa que eu consumisse também. Aham. Ponto. Então, assim, hoje eu ligo a televisão, eu procuro o YouTube, eu procuro um podcast. Então, assim, é uma coisa que eu acredito. Sim. Ponto. É um formato que funciona, não sei o quê. Não me interessa, sabe? E isso a gente leva muito pra Miraz também. A Miraz nasceu num ponto de poder levar aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que é isso. Assim, a questão do pilar de ter paciência, você acreditar naquilo. E quando se faz com verdade, quando você coloca a mão naquilo que você faz, o paciente nota. Com sabe? certeza. Com certeza. E o jeito que vocês falam da Sim. profissão de vocês, eu tava até comentando no outro episódio com a doutora Olivia. Gente, vocês falam com brilho no olho, vocês falam do paciente, vocês sentam com o paciente, são horas de consulta que não é comum. Mas, enfim, antes de entrar nessa questão, vocês foram, apesar de serem 2, vocês tomaram essa decisão e todo esse início foi sozinho ou vocês tiveram alguma ajuda? Sozinho, né, Lívia? Sozinho, tudo sozinho. Assim, Desde, acho que o planejamento de construir algo nosso, durante a construção. eu não falo sozinho, não- porque a gente, desde sempre, assim, eu fui coordenador de um pronto-socorro com 3 meses de formado. E na época de pandemia, Nossa. com ano de eleição. Então, assim, eu fui? Não, claro que eu aceitei esse desafio, porque eu me sentia que eu era preparado para aquilo, mas para alguns momentos que eu não era preparado, eu busquei gente para me ajudar. Então, eu acho que isso agora na formação da Miraz é a mesma coisa. Claro que talvez Lívia sozinha ou eu sozinha, a gente teria dificuldades um pouco maior. Mas a gente sempre tá junto. Então, eu acho que um apoia o outro e quando a gente tem alguma coisa, a gente busca. E vocês chegaram a perguntar para orientadores de vocês ou para clínicas que vocês trabalharam alguma informação? Ou não precisou porque realmente vocês tiveram isso na prática, né?
Acho que foi no observacional mesmo, Eu também acho. né? Acho que a Não gente teve observou. pergunta nem pesquisa. A pesquisa foi com realmente a nossa equipe mesmo, sabe? É contratar um contador com que a gente confia, um corpo jurídico que a gente confia, né? E essas partes realmente a gente tem que delegar, eu acho que é o que a gente procura para poder E seguir já esse que você caminho. entrou nessa parte de, né, de falar um pouco da equipe, o que vocês fizeram primeiro e o que vocês aconselham fazer primeiro? Pensar na estrutura, eu falo física, do local onde eu vou colocar a minha clínica, não sei o quê, onde vai ser minha clínica, ou montar a equipe primeiro? Localização. Eu acho que antes de tudo é escolher o que eu quero, o que eu quero entregar. Para quem que eu quero levar esse serviço? Esse serviço, ele é para ser Qual um serviço- paciente? Exato. É um paciente que tá buscando trocar um óculos? Porque esse é um problema que a gente já teve, inclusive, dentro da clínica. Um paciente que foi querer trocar um óculos, a gente notou que tinha alguma coisa de diferente. Claro, a gente investigou, pediu os exames, tudo mais. No final, a gente realmente chegou num ponto de poder fazer um óculos para o paciente e realmente falar: olha, você está seguro, você pode fazer seu uso do óculos e tá tudo ok. É um paciente que não tinha acompanhamento oftalmológico e tudo. Esse paciente, ele não ficou satisfeito, porque ele foi lá para trocar o óculos. Ele queria fazer isso instantâneo, Só isso. entendeu? Como Então, numa loja. exato. E assim, a gente montou a Mirase, a gente entrega isso exatamente para não ser isso. Então, assim, a gente até conversou, né? Será que o erro foi nosso? Eu acho que o paciente ele procura o lugar errado. Entendeu? A gente tá ali para atender a todos, mas a gente tá aqui no podcast para informar o paciente, explicar o que acontece, e é esse tipo de paciente que a gente quer levar, um paciente informado que queira investir na sua Saúde ocular. ocular. Então, primeiro vocês decidiram, então, como Pra queria quem entregar. ser, para quem entregar. Exato. Então, e aí, a partir disso aí, tanto a questão do local, quanto a questão da equipe. Tá. Então, se eu tô pensando aí em entregar um serviço, né, com uma qualidade que a gente acredita que seja interessante, eu não posso pensar em atender esse paciente no fluxo, No grande volume. num grande volume. Então, aí já começa a questão do cuidado na estrutura. Aqui a gente atende muito paciente que é da região. Então, esses pacientes, às vezes tem motoristas que trazem eles. Uhum. E aí, às vezes, o paciente vem e ele vai ser atendido. Mas e esse cara que tá trazendo essa paciente? Ele vai ficar onde? No meio da rua? Vocês pensaram nisso tudo, tem que pensar nisso tudo. Pra Então, é um local que tem um estacionamento. É um local que o paciente possa esperar. O acompanhante possa esperar. Então, o cuidado vai em toda essa questão, assim, vai muito no detalhe. Mas Nossa, vai no tem que detalhe. pensar em tudo isso. Mas assim, talvez se a gente tivesse escolhido outra forma de operar, pensando Outro público. outro. É difícil você falar de medicina e falar de público, separar, assim, não sabe? não existe jeito certo e jeito errado. É. A gente tá falando do jeito que vocês fizeram aqui. Não falo assim de separar o público, assim, não é que não seja para esse paciente, sabe? Mas é uma forma, um cuidado maior. Então, se eu tenho um cuidado, eu preciso entregar isso de uma forma diferente. Sim. E vocês decidiram, então, esse local pensando em ter essa comunidade, e daí vocês viram a quantidade de salas que vocês iam precisar, então começou por aí, nossa, a gente vai precisar ter salas, a gente vai precisar ter esse local, e foi assim que vocês foram visitando os locais para poder ver qual mais adequava para vocês. Isso. Foi bem isso. Desde o conforto do paciente chegar, ter um estacionamento, um manobrista por conta dele para ajudar, um elevador disponível tanto para paciente deficiente, cadeirante, um espaço grande, amplo, uma estrutura mesmo focada no conforto, né? Na E experiência dele. na experiência do paciente. É porque, assim, a gente veio de outros serviços, né? Que a gente atendia em hospitais maiores, que eram hospitais que atendiam muitos convênios. Esse é um ponto que a gente
não iniciou com os convênios em si. A gente atendia uma agenda grande, que já era por conta do próprio hospital montar, mas o paciente ele chegava lá para ter o problema resolvido e ponto, talvez de uma forma mais rápida possível, e ele não foi te procurar. Não estou marcando com o doutor Alan ou a doutora Lívia. Eu estou marcando com quem tem espaço na agenda e está disponível para me atender para resolver o problema. Qualquer um. Exato. Isso. Quem é que está disponível pelo convênio X? Então eu vou. Então, assim, a gente não queria ter esse termômetro. Gente, Sabe? desculpa, mas eu não vou mais em atendimento médico pelo convênio. A pessoa quase nem tem tempo de olhar na sua cara. Mas acho que se ela quisesse, se o médico que quer, ele não consegue. Porque marcam 50 pessoas no mesmo horário pra ele. Ele tem no máximo, sei lá, 10 minutos com você. Eu acho que foi mais um termômetro pra gente saber se a nossa entrega realmente faz sentido pro público também, sabe? Porque talvez ia mascarar de uma forma com que a gente conseguisse uma agenda mais rápida, um alavanque mais rápido, e eu não vou saber se aquilo que eu acredito tem público pra isso também, né, Lívia? Eu acho que a gente escolheu uma forma de entregar e saber se isso realmente tem retorno. Se futuramente, alguma coisa de sentir que tem necessidade de mudar a forma, né? A gente também não vê problema nenhum em relação a isso. Acho que com faz parte de qualquer negócio. Mas a gente pensou, deixa eu ver aqui quem que realmente quer isso. A gente resolveu acreditar no que a gente sempre desejou entregar para o paciente, da forma como a gente desejou. Então, foi isso. Foi um desafio que nós dois, como casal profissional, decidimos fazer. Por isso que a clínica hoje é particular, sim. E isso daí vocês são iguais. Sim. Porque nos podcasts, em dias diferentes, é tudo diferente, vocês falam da mesma forma, de ouvir o paciente, porque às vezes o problema dele que ele tem no olho é outra coisa, pode estar na saúde dele, pode estar em outro lugar que não é ali. Sim. A gente sempre busca inovação, né? E a Mirase veio para realmente, claro que existem pontos que são inovadores, mas existem pontos que não vai mudar. Eu acho que com 500 anos de medicina, isso não vai mudar. O paciente, ele tem o desejo de ser ouvido. Então, ele quer ser escutado. Ele quer falar dos problemas dele. Então, eu preciso de tempo para dar tempo para o paciente falar o que ele quer. Além disso, o paciente, ele precisa entender o que ele tem. Eu preciso falar para ele o que ele tem. Eu preciso explicar para ele qual o tratamento que ele vai seguir. Eu preciso explicar qual cirurgia que ele vai fazer, as diferenças delas. E quando o paciente entende isso, eu acho que isso não é só no nosso serviço, não. Você vai no nutricionista, você vai fazer uma dieta, por exemplo. Assim, quando você entende por que você tem que comer um arroz, você tem que comer uma batata, ou por que você tem que comer um frango, Faz muito mais sentido. Quanto de frango equivale para um peixe, por exemplo, eu posso trocar isso no meu dia a dia? Se eu chegar em casa e não tiver frango, eu posso trocar por peixe? Isso traz muito mais resultado. Então, o paciente, ele consegue participar de uma forma mais ativa no tratamento e o resultado é de todos, assim, nosso, dele. Melhor, né? Psicológico dele, porque ele foi ouvido, ele foi acolhido. E assim, por incrível que pareça, muitos pacientes chegam na clínica, doutora, sim, vim na sua consulta e tal, às vezes chega um pouco ofegante, aí tem uma pastinha. Doutora, eu vou te mostrar aqui todos os meus exames que eu acompanhava no oftalmo e outro colega. E aí esparrama aquele tanto de exame na mesa. Esparrama aquele tanto de colírio na mesa. Não sabe para que serve o colírio, só tá usando da maneira como o médico prescreveu, ou muitas vezes como o médico não prescreveu, da forma que ele acha correta. Todos os exames que ele jogou em cima da minha mesa, ele não sabe nem quais são e nem para que servem. Nem porque fez. Nem porque fez. Então, assim, isso pra mim, assim, pra gente da Mirase não existe. Entendeu? O paciente, desde o início, desde a recepção, desde todos os aparelhos que ele passa, desde a pressão intraocular que a gente mede durante o início dos nossos exames, entra no consultório, às vezes com exames complementares a mais, tudo é muito bem explicado. O paciente sabe de tudo que ele tá fazendo.
da melhor forma possível. Você pode ter certeza que todos os nossos pacientes da Mirás, eles saem dali sabendo o que está acontecendo e o que foi feito. Isso é muito bom, né? Eu entendo que tem também todos os tipos de serviço. Tem um paciente que ele quer um nutricionista também, por exemplo. Me dá a receita, só vou seguir. Eu não quero entender. Uhum. Mas não é a nossa prática de entender que é Sim. a forma como é ao melhor. Eu acho que quanto mais todos estão entendendo, todos estão fazendo parte daquele processo, eu acho que o resultado se torna melhor. E a gente traz isso aqui numa conversa e tudo, para fazer o paciente se conscientizar também, sabe? Às vezes a gente tá diante de uma doença que, se o paciente não tratar aquilo de forma correta, ou não entender a forma de acompanhar aquilo ali, ele vai perder a visão. Entendeu? Então, assim, Se não for feito nada logo no início, com Exato. alguém que entende, que é Isso. especialista sim. nisso, com certeza. E aí, quando a gente pensou na estrutura também, né? Claro, pensando no paciente, mas acho que foi pensando muito na gente também. A gente tá ali todo dia. Então, a gente quer um lugar que a gente... gostoso, né? Todo dia, sabe? Eu quero vir aqui e quero trabalhar bem. E me sentir no melhor lugar. Exato. Sim. Entendeu? Acaba que isso reflete também o paciente, porque a gente recebe muitos pacientes que fazem acompanhamentos mais de perto também. E, poxa, um cuidado que a gente falou foi: eu não posso dar a sensação desse paciente falar, poxa, eu tenho que ir lá de novo. Sabe? Sim. Não, assim, que seja um lugar com ambiente legal, com tudo, que ele pudesse voltar. Com certeza. Aí eu acho que assim, a estrutura toda foi pensada, desde a nossa identidade visual, a cor da nossa identidade visual, a cor que ia levar todos os nossos receituários, a luz da nossa clínica, né? O tom, às vezes um tom mais frio, mas a gente também colocou um tom mais quente, entendeu? Para dar aquele aspecto de aconchego. Então, assim, tudo foi muito bem planejado. Eu acho que uma característica que une muito bem eu e a Alan, que às vezes é ruim, mas é bom, tem pontos positivos. É o detalhe, o perfeccionismo de cada um. Porque a gente é muito detalhista. Se eu te falar que a nossa identidade visual, a cor da nossa identidade, da entrega da clínica, a gente demorou, assim, tempos e tempos para ser construída. E discutido mil E vezes. discutida 1000 vezes. Bom, a gente já sabe só por cima, assim, que a gente tá num local seguro, né? Eu volto a falar isso, que cada vez que eu falo com vocês, eu falo, gente, Mirás é um local seguro. E a partir disso aí, desse ponto, foi que a gente começou a pensar na equipe. Então a gente já sabia o público que a gente queria atingir, a gente sabia a estrutura que a gente ia operar, a forma como a gente queria entregar, aí precisava do público. Então, assim, não adiantava a gente ter um público ali, tudo funcionando e não entregando aquela energia. E a equipe, vocês mesmo que escolheram? A dedo. Vocês mesmos fizeram todas as Tudo. todas as seleções? Tudo. Todas as entrevistas foram feitas pelos dois juntos. Olha que legal. E assim, eu falo que a ideia principal, acho que foi buscar uma pessoa que quisesse crescimento. Porque é o momento que a gente se vê na empresa, assim, né? Como a clínica. A gente busca o crescimento, a gente quer que alguém pense da mesma forma. E também que entregasse a energia da mesma forma. As A pessoas que estão indo, excelência, né? as Vocês pessoas que estão indo lá, elas estão indo com uma angústia, estão indo com chega lá, essa é uma preocupação diária nossa. A gente chega em casa e fala, como que fulano tava? Imagina você chega numa clínica, você tá tirando um tempo do seu dia para ir na clínica de qualquer especialista que seja, e sua porta de entrada estar com uma energia ruim, estar de cara fechada. Não te dar um bom dia, uma boa tarde, não perguntar como você está. Como você ia se sentir? Péssima, né? Você não se sente acolhida, você meio se sente atrapalhando. Isso. Isso exige uma manutenção, assim, diária, por nossa parte de atenção. Então, eu falo, uma laranja podre estraga o saco. Exato. E às vezes, assim, não tô falando, às vezes, nossa, tô falando do colaborador e tal. Não, às vezes a laranja podre é o próprio dono. É o próprio dono, É o próprio chefe. Sabe? Não tem nada pior você chegar e falar, hoje o dia vai ser
difícil. O outro do lado já vai falar, vai ser difícil. Claro, você contagia todo mundo. Exatamente. Não tem Entendeu? como. Então, assim, claro, todo mundo tem dias fáceis, tem dias difíceis, né? Nem todos os dias são fáceis. Mas você tem que colocar isso ali, sabe? É a questão da equipe tá vibrando a mesma energia. Exato. A equipe Toda tem que ser tá tocando a mesma isso. música, né? A orquestra tá ali tocando a mesma Exatamente. sinfonia. Eu acho que hoje, assim, a pessoa não pode ficar reclamando ali. Não na miragem, eu tô falando de faz mal tudo, pra sabe? Acho que isso é pra vida, né? Pra vida. Você é livre, sabe? Eu falo com quem tá lá com a gente, você é livre. Se você chegou ali, você teve uma proposta melhor, você achou que você vai ter um crescimento melhor, você vai ganhar 50 centavos a mais, faz sentido pra você? Vai. Sim, vai. Voa. Exato. Então, assim, se sentiu que isso é bom pro seu crescimento, ótimo, vá. Agora, não dá pra pessoa ficar reclamando ali, murmurando dentro do serviço, que isso não vai levar no progresso. Não. Ou seja, além de médicos, estamos falando de gestão, né? Vocês tiveram Exatamente. que ir além da medicina para ir para marketing, gestão. E nessa parte, né, além de medicina, porque vocês se tornaram empreendedores, né, donos do próprio negócio, qual foi a parte particular de cada um onde vocês encontraram mais desafios? Nossa, essa parte para mim é mais desafiante para lidar. Em cada área que você fala? Na área além da medicina, do que vocês tiveram que encontrar quando escolheram empreender, né? Tudo que é novo traz grandes desafios, né? Tudo. E assim, eu acho que o primeiro desafio é se você realmente está disposto a fazer isso. Eu acho que todo empreendedor, o que você tem que estar disposto? Eu estou disposto a quebrar, sabe? Assim, eu estou disposto a dar errado e ok, entendeu? Então, assim, é ter essa coragem para você seguir em relação a isso. Então, tem momentos que não são fáceis mesmo, cada decisão realmente é mais difícil, mas eu acho que é você colocar aquilo que você acredita acima de tudo. Eu acho que vocês têm o posicionamento de vocês tão definido que tudo vem a partir dele, né? Então, Empreender não é pra todo mundo, tá? Não é, gente. Não é. Você tem que ter um feeling a mais, talvez, e acreditar muito em você, trabalhar muito, porque não. Dentro desse mundo empreendedor, eu falo que a gente aprende todos os dias. Vocês estão preparados? Não, a gente tá se preparando dia a dia e cada vez mais. Isso fala quem sempre evolui, né? Exato. Mas Porque tem gente que não quer evoluir e fala, não, a gente já tá pronto. Exato. Uma pessoa pronta não vai pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum. Mas eu entendo também que tem gente que não tem esse perfil. E realmente, assim, se você busca uma qualidade de vida, talvez empreender ou honrar seu próprio negócio não seja o melhor caminho, sabe? Às vezes, assim, você... Pra outra pessoa, e você fica aí assim, tá tudo bem. Mas é mais uma forma, né? Hoje a gente vê muita de gente trabalhar. falando, você tem que empreender, tem que não sei o quê. Não, você não Cara, tem que empreender. Sabe? Não é, Às vezes... não é pra todo mundo empreender, entendeu? Sim, Às vezes não faz sentido pra você. Às vezes você não quer essa dor de cabeça, sim, entendeu? Então, não coloco isso como uma obrigatoriedade. sim. É Sabe? como uma forma. Bom, daí vocês criaram tudo, me explicaram lá, daí escolheram até cada pessoa que estaria na equipe. E como vieram os primeiros pacientes? Vieram de marketing? Vieram de indicação? Como que foram esses primeiros pacientes? Um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Eu acho que foi chegando aos pouquinhos, muita indicação. Então, foi chegando, boca a boca sempre é o forte, né? Quando você faz serviço Bem feito. bem feito. Então o paciente vem, conta pro vizinho, que conta pro amigo. Eu acho que E quem diz, o digital também foi muito forte na nossa área. O digital ajuda, assim, eu acho que é o primeiro, assim, mas o boca a boca é o que consolida, assim, né? E o digital é importante, assim, eu falo que no Instagram, pra mim, eu já tinha alguns amigos, alguns familiares mais próximos, falaram, cara, você precisa ter, e eu ia adiando aquilo, eu falei, Até que um paciente chegou pra mim e falou assim, final da consulta, qual que é o seu Instagram? Eu não tinha Instagram profissional. Aí eu falei, cara, tá devendo. Eu tô devendo. Eu realmente preciso ter. Um médico jovem, não tenho. Não dá. Daí outro dia eu vi um médico mais antigo.
ele indignado que uma paciente dele indicou o serviço dele, e aí a quem foi indicada não marcou a consulta porque não achou no Instagram. Gente, posso falar? Eu também procuro no Instagram. E aí... E não tem nada a ver, querido. esse médico, ele se sentiu ofendido, do tipo, poxa, e minha formação? E não sei o que, não vale de nada? Assim, não é obrigatório você estar ali no Instagram. Mas hoje é uma ferramenta. Assim, eu vi de outra forma. Eu não vi do tipo, poxa, e aí, não serve nada que eu fiz? Não é esse ponto. O paciente, ele tá indo lá para dividir uma dor com você. Antes, ele teria que abrir um catálogo com o seu nome e falar, doutora Lívia, será que esse nome é familiar para eu ir lá dividir as coisas? Assim, era um negócio muito escuro, sabe? Você ia lá descobrir quem era a pessoa na mesa. E às vezes ali já atrapalha. Hoje a pessoa quer saber, será que a doutora Lívia gosta das mesmas coisas que eu gosto? Será que a doutora Lívia segue a vida? Mesmo meu Será problema. que eu me identificaria com ela? Quando a pessoa vai ali, você vê que a pessoa ela já vai mais aberta. Então, assim, é uma necessidade hoje. Eu acho que a gente não pode ficar ofendido do ponto de falar assim, você tá indo só por causa do digital. Não, assim, é uma conexão que a pessoa teve ali. Com certeza. E agora uma pergunta, né, que eu acho que é a principal. O que a Miraz oferece? Quais são os serviços, as especialidades que a Miraz oferece? Bom, eu acho que o principal foco da Miraz, né, é o cuidado no paciente. O que ela oferece? Ela oferece, eu falo que assim, o nosso atendimento, ele é alinhado de ponta a ponta. Então, toda a montagem da nossa equipe, toda a estrutura, né, da nossa clínica, o paciente, ele tem que ter uma experiência única do início, desde o agendamento do WhatsApp, desde o tempo que ele levou de agendamento, ao tempo que ele chegou na clínica, ao tempo de espera da consulta, ao tempo que ele entra no consultório, é atendido pela gente e finalizado o tratamento. Então, esse momento, desde que ele agenda e te procura no WhatsApp, até o momento dele estar dentro do consultório, tem que estar muito bem alinhado, tá? Tem que ser muito linear, porque a experiência do paciente está aí, do início ao fim. Não adianta lá dentro a gente entregar o nosso melhor, você entende? Não adianta a gente ser o melhor médico, a melhor consulta, se tudo lá atrás foi bagunçado. Ou, se tudo após uma consulta maravilhosa, na cirurgia, for tudo bagunçado. Então, o que a Miraz entrega? Ela realmente entrega uma experiência única que começa desde o seu agendamento até você estar com o médico. Isso não é fácil, Renata. Eu falo que isso a gente trabalha diariamente. Eu acho que a experiência não é servir um bolo pro paciente, sabe? É isso. A gente vê, o paciente conseguir resolver o problema dele de uma forma rápida, assim, né? Agilidade no ponto de marcar uma consulta, conseguir ali ter seu problema solucionado e com a devida atenção. Então, dentro desse processo, tem alguns pontos que precisam de agilidade, outros precisam de uma cautela. Então, alinhar isso aí para poder você conseguir solucionar cada problema de uma forma única que merece. E quais são os problemas que a Miraz soluciona? Quais são as especialidades que tem lá? Eu sou especialista em cirurgia de catarata, né? E a Lívia faz a parte de plástico ocular. E aí, no mais, a gente faz todo tipo de acompanhamento aí necessário. Então, a gente faz acompanhamento de glaucoma, a gente faz adaptação de lente de contato, né? A gente faz cirurgia de pterígio, a gente faz a oftalmologia de maneira geral e aí dentro das nossas subespecialidades aí, tanto na questão da cirurgia de catarata quanto na cirurgia de pálpebras, tanto na parte estética quanto na parte funcional. E já que vocês me ensinaram que tem que ir ao oftalmo uma vez por ano, fazer o check-up anual, a Miraz também oferece esse check-up. Sim, a gente trabalha com a oftalmologia de forma geral. A gente fala assim, né? Para quem que é a Miraz, a gente tenta fazer a Miraz entregar aquilo que a gente sempre procura para o paciente que quer, sabe? Eu acho que essa foi a decisão da parte dos convênios também, né?
o paciente procurar a gente por realmente acreditar naquilo que a gente entrega. Com certeza. Sim. E bom, vocês são um casal e sócio, né? Como que é empreender em casal? Quais são suas vantagens, suas desvantagens? Quem fala que divide tudo e é muito bem dividido é mentira, tá? Eu acho que assim, em casa, tanto nas nossas conversas de sala, de cozinha, tudo envolve a Miraz. Não falo que tem jeito certo ou jeito errado, mas por um lado eu vejo como um ponto positivo. Porque quando a gente chega em casa, realmente a gente olha um pro outro. E aí, como tava a Miraz? Como tava a equipe? A gente quer saber, né? É preciso melhorar? Não é? Aonde vamos melhorar? Mas eu falo que a gente, por mais que a gente leve algumas coisas pra casa, eu e a Alan, a gente é um casal muito tranquilo, sabe? A Alan é uma pessoa muito tranquila e eu também sou uma pessoa muito tranquila. Nós dois somos pessoas muito bem organizadas. A Miraz é uma clínica muito bem organizada e lá em casa as coisas também são muito bem organizadas. Então, e a gente divide tudo muito bem dividido. A clínica tem a parte dele, eu tenho a minha parte, mas falar que assim, não existe conversa em casa, chegou pra casa, fechou a porta e acabou, é mentira. Acho que é impossível. Impossível. 24 horas por dia. Assim, acordou, dormiu, é isso. Às vezes numa conversa, vamos sair, vamos no Mas restaurante. eu acho que isso não sei se é certo pra todo mundo, mas não é um ponto, não é um ponto que estressa a gente, não. Não. É porque vocês gostam de lá, gostam do que fazem, né? Exato. E pelo contrário, às vezes quando a gente tem nossas conversas em casa, assim, que é o nosso melhor e maior refúgio, né? Eu falo que. Aí eu fico olhando assim, tem hora que eu fico pensando, meu Deus, realmente a gente tá aqui conversando. Mas sabe assim, eu olho pra lá e falo assim, meu Deus, eu não consigo nem trabalhar mais sem esse cara na minha vida. É assim que funciona. Legal. É um negócio que não pesa mesmo. Eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, reflete desse jeito, né? Com certeza. É. E vocês optaram por dividir funções, né? Cada um fica com uma parte, ou não, decidirem sobre tudo juntos? Foi natural. Eu acho que cada um pegou o que sabe fazer de melhor e acabou casando, né? Na verdade, a gente tem tudo muito dividido, mas acaba que passa na mão de todo mundo também, sabe? Assim, a maior responsabilidade disso é de um. Só que acaba que um vai auxiliando o outro ali também em tudo. A gente tem muita ajuda de um ou outro ali dentro, assim, não é. Mas eu acho que cada um tem uma responsabilidade maior em cada etapa, mas para não sobrecarregar. A parte, por exemplo, técnica com a parte financeira fica mais com o Alan, né? A parte mais digital do marketing, juntamente com a parte de falar com as meninas, organizar a nossa equipe, é mais comigo. Mas meio que junto. Exato. Mas um também auxilia no outro ali, sabe? Sim. Ajuda, isso é muito legal. Agora eu gostaria de saber, a Miraz é um grande instituto, né? Sorte de quem escolhe Miraz, porque é um local tão humanizado, né? Com, além de profissionais de excelência, mas profissionais que sabem entregar a excelência, né? A experiência que vocês trazem desde o começo. Eu queria saber para onde vocês pretendem levar a Miraz? O que vocês querem com ela? Eu acho que a gente não tem isso muito definido, não. Eu acho que a gente já chegou num ponto de poder trabalhar com quem a gente gosta, realmente viver disso, tanto da oftalmologia quanto da subespecialidade, dentro de um ambiente que a gente acredita, entregando uma oftalmologia que a gente acredita. Eu acho que isso aí já é um ponto muito positivo e que a gente considera também que seja um sucesso pra gente, né? Às vezes sucesso é relativo, a pessoa fala, não. Claro, não, mas sucesso assim, é pra cada um. eu acho que a gente tá realizado naquilo que a gente faz, da forma como a gente faz. Eu acho que é um caminho e aí a gente ir progredindo isso, escalando de maneira com que a gente, né, se sentir confortável também e enxergar onde a gente consiga ir. Assim, eu acho que é muito de uma vez de cada coisa, né? É o dia a dia bem trabalhado, devagarzinho e construindo, a gente sabe, o seu. A gente vê muita gente querendo
olha, eu quero igual. Quero copiar exatamente esse caminho. Isso não existe. Não tem como. Cada um tem o seu caminho. Assim. E vocês chegaram a se comparar muito no começo? Ou alguém comparar vocês? Ou você Não. vê que pessoas se comparavam e não fazia bem? Ou logo no começo vocês falaram, comparação não faz bem. Não, porque cada realidade é diferente, assim. Eu acho que as pessoas vão procurar muito case de sucesso, sabe? Eu acho que tem alguns pontozinhos que são interessantes que, às vezes, assim, eu quero ser igual tal, que fulano deu certo. Será que o caminho do fulano é igual ao seu? Essas oportunidades, as escolhas vão ser as mesmas? Então eu falei, a gente estuda muito, vê muito podcast também e vai vendo as histórias das pessoas. No início da conversa, se eu vejo que não... Assim, quando a gente vai querer aprender alguma coisa, né? Que eu vejo que o caminho foi muito diferente do meu. Aqui, muito legal a história da pessoa e tudo, mas não combina comigo, vai combinar com o outro, entendeu? E não é que a história dele tenha sido mais fácil, mais difícil, mas ali talvez eu não tire tanta coisa. Então, não tem muito o que comparar. Eu acho que é realmente pegar as coisas. Às vezes, uma pessoa que a pessoa não dá tanto valor é a pessoa que deu errado em algum ponto. E às vezes a pessoa tá mais disposta a te explicar e ali ele entendeu o que deu errado, você fala, pô, ali não é o caminho de ir. Talvez é melhor do que você escutar alguém falar assim, cara, faz isso porque isso aqui tá dando muito certo. Eu acho que, assim, vê o que deu errado e vai trilhando o seu. E fazendo aquilo que você acredita. Com certeza. E eu acho que o que vocês mostraram mais aqui é criar um propósito muito definido, né? Que daí, Sim. a partir disso, tudo vocês vão colocando a partir desse propósito, dessa excelência no atendimento, né? No tanto que vocês acolhem esse paciente, tudo foi criado a partir disso, e é muito legal. Acho que fazer em cima daquilo que gosta, né? Acho que é isso. Encontrar. Pô, tá legal entregar isso. Eu acho que apesar disso aí, você vai falar assim, pô, eu acredito, sabe? É isso. Que se você começar a trabalhar, por mais que seja uma coisa que seja um retorno legal, que seja mais fácil, você vê que o caminho é legal, mas eu acho que um ponto, se você fizer isso, em cima de um ponto que você não acredita que é legal, Não faz vai sentido. chegar uma hora que você vai ficar assim, estafado ali, né? Não faz sentido. E algum erro, realmente, que vocês queiram deixar de dica aqui, ó? Esse erro não cometam. Pode nem ter acontecido com vocês, mas vocês viram, de repente, alguém cometer. Ou também aonde vocês trabalharam e falar, ó, gente, se for abrir algum empreendimento próprio, algum médico forem abrir, não cometam esse erro. O que vocês acham que poderia ser? Teve algum que te chamou a atenção, assim? Eu acho que eu sempre tive muito cuidado com as decisões que eu tomava, assim. E por um tempo eu acreditava que decisão errada só era tomada se fosse precipitada. Mas não é. Às vezes você toma aquela decisão ali no momento que, com o conhecimento que você tinha, dentro das possibilidades que você tinha e aquilo que você tinha. E aí também você não pode ficar se martirizando, tipo assim, cara, tomei a decisão errada, era isso. É isso, e assim, seu caminho é traçado por isso, sabe? Eu acho que o erro seja você se espelhar onde você não quer chegar, assim mesmo, sabe? É traçar o seu caminho e aceitar também respeitar, assim, sua história, se você teve algum erro, se você teve uma decisão que você não teve, que você não Não queria teve ter tanto tomado. sucesso também. Acho que é respeitar isso aí e continuar com um propósito muito firme aí. Eu acho que é mais por esse caminho. Nem sempre as escolhas são certas. É. Mas aí no meio ali da sua escolha incerta, Às você vezes- consegue pensar direitinho e falar, não é isso, sabe? Sim. Deixa eu dar a volta. Deixa eu mudar, deixa eu evoluir. Exato. Às vezes o aprendizado que aquilo leva pra você é mais importante do que se tivesse acertado, talvez. Exatamente. Com certeza, com certeza. É muito bom isso, né? Porque hoje em dia é tanto do acertar, de já montar um grande pé, não sei o que, as pessoas ficam tão presas a dar certo logo de cara, que às vezes erram uma coisinha ou outra, daí ouvem vocês falando e falam, nossa, é verdade, né? Eu errei, agora é só ver o que eu errei e acertar, ué. É só mudar. Exato. O A tá errado, deixa eu mudar pro B e mudar. Sim. Isso é muito interessante. E qual é o grande sonho de vocês, individualmente como profissionais? Ou vocês realizaram esse sonho, esse grande sonho? Eu acho que a gente vai sonhando assim de pouco a pouco, né?
Acho que o sonho é continuar se manter realizado naquilo que faz, aquilo que você acredita que você entrega realmente toque as pessoas. Acho que todo dia eu peço para ser instrumento de Deus, assim, em tudo que eu faço. Então, entrar numa cirurgia, sabe? Que eu seja instrumento, ou tá aqui no podcast, ou também tá no consultório. Então, assim, que eu possa falar palavras boas ali, que possam confortar alguém, que essa mensagem talvez seja importante para uma pessoa, sabe? Que esteja no início de uma carreira, ou um paciente que tá, assim, inseguro, não sabendo para onde vai, e saber que agora pode contar com a gente. É. Eu acho que é espalhar aí um pouquinho disso, assim, né? A nossa experiência, no geral, sendo instrumento mesmo. Eu acho que se me perguntassem assim, o que a Lívia de 10 anos atrás falaria pra Lívia de hoje? Eu acho que a Lívia de 10 anos atrás não tinha nem noção de onde eu consegui chegar, sabe? Então, assim, depois de 11 anos estudando, né, a gente fala assim, nossa, nunca vai chegar a hora, né, de trabalhar, de montar o meu consultório, de fazer o sonho acontecer, de fazer a entrega da forma como eu acredito. E aí veio a Miraz. Então eu acho assim, Lívia, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho tá aqui. Eu É acho a Miraz. eu acho que o legal também E disso, assim, é trabalhar agora, fazer o dia a dia com amor, com dedicação, fazer o que eu amo, e realmente eu amo, e ser instrumento mesmo de Deus. Eu acho que Deus pra gente, na Miraz, né, ele é sempre em primeiro lugar, ele tá ali em primeiro lugar. E é isso, eu acho que a gente é imensamente feliz com a concretização desse sonho. Quem conhece a gente, quem tá junto da gente, vê isso, enxerga isso na gente. E é fazer isso todo dia direitinho. É o dia a dia trabalhado, fazendo de forma correta, agindo com verdade. É isso aí. E pra quem é médico, pra quem tá começando agora, afinal, depois de tudo que a gente conversou, vale a pena empreender em medicina? eu acho que se você entende que faz sentido pra você, não tem por que ficar com medo disso, sabe? Se você tiver um propósito alinhado, se você tá em um ambiente com o que você não acredita que tá certo, se você acredita que aquilo que você entrega realmente vale, se aquilo que você entrega no local que você tá não tá sendo suficiente, você não tá conseguindo entregar aquilo que você quer por algum motivo, né? Eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que você tem que acreditar. Acreditar que aquilo que você quer entregar faz sentido, e aí a partir disso aí você vai conseguindo desbencar todos os desafios aí. Fácil não é, mas eu acho que isso tá muito no querer Mas mesmo. vale a pena. Vale a pena, sem dúvida. Vale a pena ir com medo, É. vale a pena ir inseguro, ir sem saber se a escolha tá certa ou errada, mas confiando no processo. E eu acho que ser aberto, igual vocês falaram, né? E sempre evoluindo. Sempre. Claro, Viu uma você tem coisa, que- vai melhorando. Você sempre vai estar em evolução. Você nunca tá pronto, você nunca tá preparado. E ainda bem, que bom. Tá bem, que bom. Você tem que estar com vontade de aprender, não tem jeito. Sim. E vocês falaram de. O que vocês mais repetiram aqui foram 3 coisas. Vocês falaram, o máximo mesmo foi estudo. Depois vocês falaram do local, estrutura, né? Eu já vou colocar isso também como estrutura. E vocês falaram de uma boa equipe. Inclusive, a doutora Lívia também, no podcast dela, falou da importância do quanto que ela é grata pela equipe dela. Em questão de investimento, estudo, local e equipe. Para vocês, qual que vocês achariam quem tá começando agora tem que investir mais? Não tem nem dúvida. Não tenho nem dúvida. É formação, Estudo. estudo. É o que exige mais de tempo, talvez financeiramente também vai te exigir. Talvez não diretamente de você ter que colocar ali, mas de você ter que fazer escolhas que não vão te dar o retorno ali imediato. Às vezes essas decisões são fundamentais. Então, sem dúvida nenhuma, assim, se você não tiver essa parte, eu acho que dos outros talvez não faz sentido. Ter uma base sólida faz toda diferença lá na frente.
Com certeza. E tem mais algo que vocês gostariam de pontuar sobre a questão do empreendedorismo médico? Não, eu acho que a gente tá de portas abertas aí, assim, também, para quem tiver alguma dúvida, sabe? A gente também tá nesse caminho. A gente vê muita coisa na internet aí hoje, assim, né? Você rola o Instagram, tem 10 pessoas vendendo a fórmula mágica de você faturar 10 vezes mais. Inclusive, teve uma Do seu há pouco ticket. tempo, né? Como fazer o seu ticket. E tem segredo, Não sabe? existe fórmula mágica, gente. Então, teve uns desses, né? Aí foi até lá na Mirage, falou, tão legal, não sei o quê, o papo. Eu tenho alguns clientes que chegam num faturamento de X 10 vezes mais e não sei o quê, e é muito fácil, é só fazer isso, aquilo. Cara, esse resultado aí, eu não preciso nem comprar ele, você pode vir ser meu sócio. Se você tá falando isso aí, eu só opero e atendo pra você. Se você tem esse segredo, faz. Assim, tô guardando a ligação dele até hoje. Não adianta. Sabe? Olha, é X, não adianta. Eu não te dou X, eu te dou 3X pra você fazer esse resultado. Sim. Sabe? Então, assim, não tem fórmula mágica, é trabalho. Trabalho, 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 trabalho e trabalho. Então, a estratégia, tal, isso tudo se replica. Mas você colocar isso na forma que você ama fazer e trabalhar. Eu acho que é isso, assim. Com certeza. E agora uma mensagem final do porquê escolher a Mirás, onde vocês estão, é bom falar o endereço, deixar o Instagram. Mirage fica na Medical Center, no Fátima, em Pouso Alegre. Eu acho que o porquê de procurar a gente é, assim, se realmente faz sentido, sabe? Eu acho que existem inúmeros lugares aí para você seguir seu tratamento e muitos lugares muito competente. Agora, se você busca alguma coisa diferente em relação a tudo que a gente conversou, assim, a gente tá muito, muito feliz em receber todo mundo, né? Acho que o nosso bate-papo foi muito isso, né? Acho que se o paciente se identificou com a gente, né? Identificou com o que a gente trouxe, como a gente apresentou a Mirás, sobre o que é a Mirás tá de portas abertas. A gente tá todo dia lá trabalhando, entregando o nosso melhor todo dia para os pacientes e vai ser um prazer receber todo mundo. Ai, tá ótimo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Viu? Muito obrigada por toda a explicação. Muito obrigada por abrir realmente, né? Que não é todo mundo que abre tanto assim, conta realmente como é que foi o início, quais foram as primeiras escolhas. E vocês abriram aqui sem esconder nada, foi assim, foi incrível. Espero que muitas pessoas se beneficiem desse podcast. Vocês deram uma aula não só para as pessoas de medicina. Aqui vocês foram muito além disso, vocês deram como ótimos profissionais em qualquer área. E ótimos seres humanos, porque o quanto que vocês se preocupam em se capacitar para poder atender o outro, isso acho que é independente da medicina, né? Sim, com certeza. Então, assim, muito obrigada pelo tempo de vocês, por tudo que vocês falaram. E para você que tá aí de casa, gente, se você tiver alguma dúvida, tanto na parte de empreendedorismo ou quanto na parte dos olhos, não deixe, gente, entra no Instagram deles, deixa suas dúvidas, deixa suas dicas. Se vocês tiverem alguma dica de assunto que vocês queiram que eles tratem aqui nos próximos podcasts, tá aberto, tá, esse canal. Você vê que eles são bem abertos para tudo, para sempre evoluir, para sempre aprender e para sempre dedicar o tempo deles a vocês. Então aproveite o Instagram deles, deixa as dúvidas lá, deixa qualquer comentário lá que a gente traz aqui, eu colho tudo e trago aqui para vocês, porque eu tô do lado de vocês, combinado? Então até o próximo episódio, tchau!